15 de noviembre, 15 de noviembre. Así nos están haciendo, así nos están matando, así nos están matando a los compañeros. 15 de noviembre. Una persona que no está haciendo nada. 15 de noviembre. Compañeros, así nos están matando. Que la gente se entere, que todo el mundo se entere que es una dictadura. Estamos viviendo una dictadura. Nos están matando. Estamos en Sacaba. Nos están hiriendo a los compañeros. Nos están matando. Allá ya tenemos un muerto, compañeros. Nos están matando, compañeros. Que todo el mundo se entere porque no hay prensa. Uno solo ha pedido que se respete el voto. Ya, corre, necesito que corras. Amiga, esta es una dictadura, compañeros. Aquí no hay prensa, pero el pueblo está aquí. Esto es lo que la prensa no muestra en la ciudad del Alto. El herido, el primer herido. ¿Por qué no muestra esto la prensa? ¿Dónde está la prensa en estos momentos? Muestren lo que les conviene. Es una niña, confirmada, es una niña. ¿Dónde está la policía ahora? La policía reprime a su pueblo. ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Qué ha pasado? Están disparando. Una niña. Una niña que ha hecho nada. Pero ya se están guaseando los policías. Se están pasando. Quieren pasar una persona y directo están baleando. Miren lo que hicieron. Miren. ¡Balas! No, le estás tapando. Estirale, le estás tapando. ¿Dónde están los periodistas ahora? Del Alto, lo que está pasando aquí, los policías, lo que nos han hecho. Pueden ver. Sí. Por favor, quisiera que esto hagan viral para que se enteren lo que están haciendo aquí en el Alto. Lamentablemente estamos viendo cómo están disparando los policías a la población del Alto. 5 heridos de balas en el Alto. No son balines, son balas. Viene otro herido. Están disparando de nuevo. Estos antipatrias vendidos. Pactos clasistas. Van a volver. Qué cagada. Esto es el Alto por culpa de estos cabrones que están vendiendo la patria. Heridos por todos lados. Disparan con escopeta. Estas son las calles del Alto, las primeras horas del día. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos continuar a falar sobre o golpe de Estado na Bolívia. O golpe que aconteceu na Bolívia e que depôs o presidente Evo Morales, eleito legitimamente pela população da Bolívia
mas sendo forçado a renunciar pelas forças políticas golpistas do país, apoiados por militares traidores e possivelmente com apoio externo aí, né, com o dedinho aí dos conhecidos golpistas internacionais, os golpistas do mundo, que são os Estados Unidos, né? Aí tem pessoa que vai me questionar, com certeza. Mas tudo é os Estados Unidos? Será que tudo é os Estados Unidos? São eles que fazem e tal? Não digo de tudo, mas muitos golpes promovidos pelo mundo afora, em diversos países, foram eles sim. Coisas que nem eles mesmos mais escondem. Vários documentos aí da CIA já foram divulgados, já foram colocados à disposição e provam ali interferências em diversos países, inclusive aqui no Brasil em 1964. Acredito que no futuro as pessoas também saberão, com provas, de forma mais consistente, a interferência deles aqui no Brasil, que culminou no golpe de 2016 agora, contra a presidente Dilma Rousseff, para colocar governos totalmente submissos aos Estados Unidos, totalmente contra o Brasil, como o governo Temer-Bolsonaro, e governos que estão destruindo o país, que estão preparando o país para ser apenas uma grande fazenda fornecedora de matérias-primas para os países ricos, um país empobrecido, ignorante, que não gera ciência, não gera tecnologia, é apenas uma fazenda aí das grandes potências, né? E o resultado disso é a africanização do país. Quem está sofrendo agora um processo de africanização, que é a bola da vez também, né? O Brasil já está num processo de africanização bastante avançado, aí com o governo Temer e Bolsonaro, governos traidores, né? Governos golpistas. Governos golpistas não, governo, né? O governo Temer e Bolsonaro é o mesmo praticamente, né? Só mudou aí a porcaria que está no poder, né? Mas o governo é o mesmo, né? O governo é o mesmo. O governo golpista, o governo do Temer é eminentemente golpista, o governo do Bolsonaro também, porque houve aí toda uma manobra judicial para manter o Lula preso, para o Lula não participar das eleições, para o Bolsonaro poder ganhar tranquilamente, poder fazer a sua obra aí de destruição do país, destruição da indústria nacional, destruição da organização de criação de ciência e tecnologia no país, que é através da educação, tanto que ele está destruindo a educação do país, enfim, né? Então o Brasil já está num processo avançado aí de africanização do país, né? E agora a Bolívia vai entrar nesse processo de africanização, né? Como eu falei no outro vídeo, houve todo um processo lá, preparação da imprensa, para preparar o povo para o golpe, acusando o Evo Morales, no caso, de se perpetuar no poder. Eles não tinham que falar do governo dele, né? Eles não tinham que falar mal do governo, não tinha que apontar corrupção no governo do Evo Morales, porque não tinha como falar mal, apontar erros do governo dele, porque o governo dele ia muito bem. Apesar da Bolívia ainda ter pobreza, ter sérios problemas sociais, assim como o Brasil, problemas históricos, problemas de décadas que não vão ser resolvidos em poucos anos, a Bolívia tinha avançado muito. Eu até falei no outro vídeo sobre números aí. O endereço desse outro vídeo está aí na descrição do canal. Depois vocês assistam. Então a Bolívia estava muito bem, né? Só que a Bolívia estava controlando os recursos naturais do país, como deve ser. Como o Brasil estava controlando os recursos naturais. Coisa que o Temer e o Bolsonaro já se encarregaram de acabar, né? Entregar aí para empresas estrangeiras, empresas estratégicas, né? Empresas estratégicas do país aí estão sendo entregues a preço de banana. Nem se fossem vendidas pelo preço justo deveriam ser vendidas, né? Ainda mais a preço de banana, como eles estão vendendo aí. E quem assumiu lá na Bolívia foram governo, né, apoiado por políticos muito semelhantes aos políticos brasileiros. São apoiados por militares traidores, por falsos religiosos, por líderes religiosos aí que são verdadeiros bandidos, que iludem as pessoas, iludem
se aproveitam da fé das pessoas para manipulá-las, para usá-las como massa de manobra política e com apoio externo, né? Possivelmente com apoio externo. No Brasil aqui ficou bastante claro, né? Os membros da Lava Jato tinham uma íntima relação com o Departamento de Justiça americano, né? E eram orientados por eles, né? Nos áudios vazados lá do Intercept ficou bem provado que a Lava Jato era orientada aí por membros do Departamento de Justiça americano para auxiliar no golpe aqui, né? Tanto que muita gente chamava o Moro, o juiz Sérgio Moro, de agente da CIA, que era um agente da CIA aqui no Brasil. Como o falecido o Paulo Henrique Amorim, né, falava abertamente que ele era um agente da CIA. Eu não sei, né, eu não estou afirmando isso, né? Mas se fosse também, eu não me causaria espanto nenhum, né? Eu não tenho a menor dúvida de que por trás do Moro tem um forte aparato de inteligência e serviço de espionagem americano. Não é possível que não seja assim. O Moro é um analfabeto. O Moro é um ignorante. O Conversa Fiada divulgou com todas as forças modestas que a gente tem. Ele não sabe falar cônjuge. Ele fala conge. Ele não sabe a diferença entre sob e sobre. Ele não tem o domínio da concordância verbal. Ele é um analfabeto. E como é que esse analfabeto consegue destruir o Brasil? Eu quero chamar atenção para esse ponto, que eu escrevi sobre isso lá na Conversa Fiada. O Moro é um analfabeto. No entanto, ele destruiu a indústria brasileira, gente. Ele quebrou as empreiteiras, quebrou a construção civil, quebrou a construção naval. Vai quebrar a eletronuclear, que não vai produzir o submarino nuclear com tecnologia francesa. E foi o acordo que o Lula e a Dilma fizeram com a França. Ele vai quebrar a construção do... Eu tive lá em Angra, no auge da construção dos submarinos. Tinha 8.000 funcionários da Odebrecht em Angra. Você viaja em Natal, em Manaus, tem uma ponte maravilhosa sobre o Rio Negro, da Odebrecht. Você vai sobre o Rio Tejo, em Lisboa, é uma ponte maravilhosa da Odebrecht, a maior construtora de usinas hidrelétricas do mundo. O Moro quebrou, gente. Que país é esse que deixa? Em nome prendeu Lula. Prendeu Lula, mas ele, para efeito popular, é para enfrentar e acabar com a corrupção. O que ele diz da família do Bolsonaro agora que ele é ministro? Mas, senadora, e o que ele faz? O que me espanta é que a elite brasileira tenha permitido ele destruir o Brasil para prender um homem. Para prender um homem. Eles trocaram o progresso do Brasil pela prisão de um homem. Isso é uma loucura. Olha. Não causaria espanto nenhum. Bom, vamos lá, vamos voltar à Bolívia, né? Então houve uma preparação da imprensa toda aí para minar o governo, para minar a popularidade do governo boliviano, do governo Evo Morales, né? Mas não tinha o que falar dele, não tinha o que falar mal dele. Então, como chegou as eleições agora desse ano, aí surgiu a ideia, né, fraude, vamos usar fraude, né? E a OEA colaborou, isso que me faz acreditar que tem dedo aí dos Estados Unidos, dedo não, a mão inteira, né, dos Estados Unidos, porque a OEA nada mais é do que um braço dos Estados Unidos. Todo mundo minimamente alfabetizado, que conhece um pouco de geopolítica internacional, sabe que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, é controlada pelos Estados Unidos. Eu sei que o Brasil ainda faz parte dessa entidade. Bom, mas agora com o Bolsonaro vai continuar mesmo, né? E os governos de esquerda erraram muito em não retirar o Brasil da OEA, né? O governo Lula e Dilma aí deveriam ter tirado o Brasil da OEA, mas tudo bem, né? Então a OEA estava ali colaborando também para criar essa expectativa
de fraude nas eleições bolivianas, né? Não houve fraude alguma, né? Não houve fraude alguma, né? Como que eu sei disso? Como que eu sei disso? Porque a OEA não provou nenhuma fraude. Eles simplesmente afirmaram que havia evidências de fraude. Mas não falaram nada, assim, provaram a fraude. Não houve provas nenhuma, ninguém apresentou provas nenhuma. Então, como não há prova, não há prova, a acusação não se confirma, automaticamente não houve fraude alguma, né? Mas a pressão foi muita, né? Os militares bolivianos também, militares entreguistas, né? Militares traidores que estão aí alinhados com forças estrangeiras também para entregar o país a esses interesses econômicos estrangeiros, aqui como no Brasil. Os militares que apoiam o governo Temer e o governo Bolsonaro são militares traidores. Então esses militares bolivianos também estavam por trás disso, chegaram ao ponto de pedirem a renúncia do Evo Morales, né? A pressão foi muita e o Evo Morales chegou a falar que iria fazer novas eleições. Novas eleições. Isso já seria motivo para acalmar todo mundo. Olha, não houve fraude, então vamos fazer novas eleições. Ele ainda é o presidente em exercício. Ele não teria que ter renunciado, ou não deveriam ter pedido a renúncia dele. Se houve fraude nas eleições, então vamos fazer novas eleições e apurar, né, de forma justa, de forma consistente aí, né, de forma honesta, se houve fraude ou não. Então ele disse que ia fazer isso. Mesmo não precisando, ele disse que ia fazer isso. Mesmo assim, os militares disseram que isso não era suficiente, que ele tinha que renunciar. Golpismo puro, né? E a oposição boliviana também. O líder da oposição boliviana, um dos líderes, né, é o Carlos Mesa. Carlos Mesa já foi presidente da Bolívia. Ele era vice-presidente em 2004. Como o presidente renunciou depois de muitas manifestações, ele assumiu o cargo de presidente. Então ele ficou de 2004 a 2005 como presidente. Carlos Mesa, com certeza, é contra o governo Evo Morales. Por que ele é contra o governo Evo Morales? Porque ele é um entreguista. Ele é um traidor. Ele é um boliviano traidor. Ele é um boliviano que trabalha para o capital internacional. Ele quer entregar os recursos da Bolívia para o capital internacional, coisa que o governo do Evo Morales não fez. Em 2005 houve grandes manifestações na Bolívia porque o petróleo e o gás natural boliviano haviam sido privatizados, como estão sendo feitos no Brasil agora, né? Haviam sido privatizados e os preços se elevaram muito. Que é isso que privatização faz, eleva preços para maximizar lucros. É isso que eles fazem, né? Eles trabalham para isso, o capitalismo é para isso, né? Então houve fortes manifestações do povo boliviano, parece que o povo boliviano esqueceu disso, por causa desses aumentos, devido às privatizações que houve no petróleo, né, nos combustíveis e no gás. E houve um referendo, uma votação na Bolívia, se preferiam que esses recursos naturais permanecessem com o Estado boliviano, isso é, com o povo boliviano, ou se continuassem privatizados do jeito que estavam. O povo, por votação, por referendo, preferiu a nacionalização. Óbvio, né? Qualquer um que pensa, tem um mínimo de cérebro, escolheria a nacionalização, né? Infelizmente a gente não pode exigir isso de todas as pessoas. Tanto que tem muita gente aqui no Brasil apoiando o que o Bolsonaro tem feito aí na nossa economia, né? Então não se pode exigir isso de todas as pessoas, infelizmente, né? E lá na Bolívia, o pessoal, a maioria, votou pela nacionalização. O Carlos Mesa, que promoveu esse referendo, por pressão política, claro, né? Ele queria que
as empresas, esses recursos naturais, permanecessem privatizadas, conforme o FMI recomendou, o Fundo Monetário Internacional, que é uma organização que serve para quê? Para empobrecer os países que já são pobres e enriquecer os países que já são ricos. Eles servem para isso, para manter países pobres na pobreza e manter países ricos na riqueza. Então o FMI recomendou que as empresas continuassem privatizadas. Claro, eles não estão preocupados com o povo, estão preocupados ali com o bem-estar do povo boliviano. Eles estão preocupados em encher os bolsos de meia dúzia de donos de empresas aí, né, dessas empresas aí que controlavam os recursos naturais da Bolívia. En octubre no solamente hubo muertos, sino también hubo una expoliación, hubo un latrocinio de parte de nuestros gobernantes, ¿no? Ustedes vieron en las imágenes del Banco Central cómo se sacaban dineros en maletas, en bultos, sacos, para llevarlos a sus arcas particulares. Yerko Cuco fue condenado precisamente cuando uno de sus amigos transportaba dinero, y ese dinero provenía del Banco Central. O sea, 16,5 millones de bolivianos que se sacaron de forma física, pero la investigación en este caso determinó que más de 100 millones de dólares, estamos hablando de mucha plata, no se sabe cuál es el destino de esos recursos. ¿Cómo trasladan el dinero en improvisados carritos a los vehículos del Ministerio del Gobierno donde al interior se encontraban las autoridades de Estado? Entre el 13 de octubre se extrayó recursos del Banco Central de Bolivia con la suma de 25 millones de bolivianos. El 14 de octubre, 150 millones de bolivianos. El 15 de octubre, 250 millones de bolivianos. A tan sola firma. Gonzalo Sánchez de Lozada, antes de fugar a Estados Unidos, ordenó al Banco Central el retiro millonario de 300 millones de bolivianos. Información que está respaldada por un documento oficial del Ministerio de Hacienda. El pretexto de sanear cuentas devengadas del Tesoro General de la Nación, en plena movilización del Alto, jornada cuando decía el feriado bancario. 3 días después de aquella irregular transacción, Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros salen del país, como se publicó de manera precisa, cargados de valijas y llenos de dinero que eran pertenecientes a los bolivianos. Esta carta, la que escribe Mauricio Balcázar, ha sido fechada octubre 6 de 2019 en Washington, D.C. y dice concretamente: señor Carlos de Mesa Gisbert, La Paz, Bolivia. ¿Qué clase de credibilidad y de confianza hoy puede presentarse como una alternativa en el país si Carlos Mesa es más del pasado corrupto que los bolivianos estamos hastiados? Bolivia es un país honesto, Bolivia tiene las manos limpias y por supuesto merece tener un presidente que tenga esa honestidad y esa claridad en torno a su administración, y obviamente nosotros queremos pedirle al señor Mesa que no salga a rasgarse vestiduras, a hablar de guerra sucia, a hablar de persecución, cuando hay algo que es absolutamente claro: Carlos Mesa se vendió y Gonzalo Sánchez de Lozada lo compró. E o Evo Morales depois assumiu o poder, ele assumiu o poder, ganhou as eleições, assumiu o poder, as eleições acho que de 2004, 2005, foi nessa época, ele ganhou as eleições, assumiu o poder e nacionalizou, e colocou em prática o que o povo tinha decidido em referendo. Inclusive houve aquela questão lá das refinarias da Petrobras, que o povo ficou revoltado aqui, os brasileiros ficou revoltados, que ele tomou as refinarias. Ele não tomou, ele obrigou a Petrobras a vender as refinarias. É claro que pra gente aqui que é brasileiro, a gente fica meio, né, puxa, o cara foi lá, mandou soldado do exército lá, tal, mas ele obrigou a Petrobras vender as refinarias para o governo boliviano. O que ele fez? Ele nacionalizou o petróleo. A Petrobras trabalhava lá também, mas ele quis nacionalizar, e o Brasil deveria fazer a mesma coisa, com muitos recursos aqui, com muitos recursos naturais aqui, que foram entregues desde o governo Fernando Henrique, que era outro capacho também do capital internacional, assim como Temer e Bolsonaro. Deveria retomar também o controle do Estado, né?
Eu não sou estatista, não precisa ser tudo estatizado, não precisa. Mas tem setores estratégicos que precisam sim. No caso de uma economia como a nossa, precisa. O Brasil não tem uma economia pujante, uma economia ainda muito poderosa. Então algumas coisas precisam sim ainda estar em controle do Estado. Daqui uns 50 anos, sei lá quanto tempo, até poderiam ser privatizados alguns setores, mas não tudo, mas para nacionais, para empresas nacionais, não empresas estrangeiras. Então esse Carlos Mesa é assim como muitos políticos, como todo político da direita brasileira, ele é um entreguista, não é um patriota, é um vendido ao capital internacional, e ele queria sim manter o controle de empresas estrangeiras, com o controle dos recursos naturais bolivianos sobre empresas estrangeiras, né? Então quer dizer, um cara nada patriota, né? E a nova presidente é a Jeanine Áñez, né, a senadora aí, né? Ela era vice-presidente do Senado e se autoproclamou presidente. Por quê? Porque o Evo Morales já tinha pedido refúgio aí na Embaixada do México. Claro, ele poderia ser assassinado facilmente, né? Pessoas invadiram a casa dele, invadiram a casa de familiares dele, e eles estavam loucos para encontrar o luxo que o Evo Morales morava. Encontraram um quartinho simples, com uma caminha lá, uma caminha de solteiro, quarto super simples, com uma esteira lá para ele fazer exercício. Enfim, não encontraram nada daquele luxo que eles estavam buscando, né? Tanto que até cortaram aí as imagens que estavam fazendo, cortaram a imagem. Você vê como é o ódio que tomou conta de muitas pessoas, né? Sendo fomentados aí esse ódio fomentado pela imprensa, assim como ocorreu aqui no Brasil, quando que culminou no golpe de 2016, as pessoas foram às ruas pedindo impeachment e tal, eram motivadas por pessoas que tiveram lavagem cerebral pela imprensa, né? Longas reportagens falando sobre corrupção, a população ficou revoltada aí, né? É claro, se fosse tudo verdade, ficaria revoltado mesmo, né? Porque da forma como foi colocado, isso revoltou muito a população e a pessoa foi motivada por ódio. Aí alimentou outros ódios que as pessoas já tinham, e culminou aí na eleição do Bolsonaro da vida. Desculpa, gente, eu ainda estou me recuperando de uns problemas na garganta que eu tive, os problemas respiratórios, mas já estou quase recuperado. Então desculpe por essas tosses aí, que às vezes sou obrigado a interromper o vídeo por causa disso. Então, essa presidente agora, a presidente golpista da Bolívia, a Jeanine Áñez, senadora, ela já andou com a Bíblia, né? Como todo patife que se esconde atrás da Bíblia, né? Ela levou a Bíblia, né? Não estou dizendo que todas as pessoas que usam a Bíblia, né, são patifes, não é isso, né? Mas tem muito canalha que se esconde atrás da Bíblia, como esses que vêm apoiando o Bolsonaro aqui no Brasil e também auxiliaram no golpe também na Bolívia, né? Esses líderes religiosos aí, falsos cristãos, que usam o povo como massa de manobra, usam seus fiéis como massa política, aí, né, para fins eleitoreiros, para fins de poder, né? Eles querem poder, para ver um projeto de poder pessoal desses bandidos aí que se denominam líderes religiosos, pastores, reverendos, sei lá o que, né? El próximo rey de Israel. Levanta tus manos porque quiero profetizarte algo. Hay una transferencia de mantos sobre tu vida. Y Bolivia, quiero profetizarte algo. La estructura de gobierno saúlica se está acabando. Bolivia, quiero decirte que Dios está operando una transición profética y está sacando un gobierno
para posicionar un otro gobierno. Levanta tus manos que quiero profetizarte algo. El próximo presidente de Bolivia va a ser cristiano. Te dije, el próximo presidente de Bolivia va a ser cristiano. ¿No lo entendiste? El próximo presidente de Bolivia va a ser cristiano. Dios está removiendo un manto. Está removiendo la envergadura gubernamental y la está transicionando para su iglesia. Si lo crees, por favor, Bolivia, reacciona. Levanta tus manos porque te voy a profetizar algo más. El próximo presidente de Bolivia va a ser cristiano y te voy a decir de dónde va a salir. Porque no va a salir del occidente. No va a salir del occidente. Y esto no se trata de una división entre Cambas y Collas, no es eso. Pero en el plan del Señor, el oriente boliviano, iniciando por Santa Cruz, se volvió el campo de activación profética. Casa de oración, eres un campo radiactivo que está despertando una nueva generación. El próximo presidente de Bolivia va a ser cristiano. El próximo presidente de Bolivia va a salir del oriente boliviano. ¿Y cuándo va a ser eso? No lo sé. El Señor no me habló esa parte. Pero el Señor me dijo, el próximo presidente de Bolivia va a ser cristiano. El próximo presidente de Bolivia no viene del occidente, viene del oriente. El hombre del oriente será levantado para poder establecer el gobierno de los cielos en esta nación. Y quiero decirte algo. Estás en este lugar para profetizar el próximo gobierno de tu nación. Levanta tus manos y vamos a hacer en este momento un decreto colectivo. En el poder del acuerdo, decretamos la transferencia del gobierno saúlico para el gobierno davídico. Y decretamos en esta hora, desde este centro de radioactividad divina, que viene un proceso de aceleración en los tiempos, que vienen las conexiones correctas, que vienen las finanzas, que vienen los recursos para el David que el Señor va a sentar en el trono de esta nación. Y si tú lo crees, por favor, da un amén fuerte. Solo si tú crees que el próximo gobierno de Bolivia es un gobierno davídico, abre tu boca, exprésate. Há muita gente séria. O povo que vai lá é muito sério. Tem muita gente séria, né? Eu não tô falando aqui da religião em si. Eu tô falando das pessoas que utilizam a religião, que utilizam a fé das pessoas para manobra política, né? E isso acontece na Bolívia também. Então essa Jeanine Áñez entrou com a Bíblia, disse que a Bíblia tinha voltado para o palácio. E, claro, né, querendo ali mobilizar a emoção das pessoas ali, né, para mostrar que ela é uma pessoa temente a Deus, uma cristã, uma pessoa religiosa, né? E uma pessoa dessa a gente não espera que faça nada de errado, né? Mas ela já mostrou que não passa de uma patife, uma canalha, falou mal dos índios, já atacou os índios bolivianos, que grande parte da população é indígena, fala um monte de mentiras, né, aí nas suas redes sociais. É uma bandida de mão cheia, né? Como
como a direita, como toda a direita latino-americana, inclusive a brasileira também, são compostos por bandidos, pessoas bandidas, pessoas que odeiam o próprio país. E sempre em nome de Deus. Todo esse ódio que ela destila aí nas redes sociais, sempre em nome de Deus. Falando de Deus, mas com ódio, né, com muito ódio. Vários prefeitos do partido do Evo Morales, do Movimento para o Socialismo, foram escrachados em rua, foram tirados ali das prefeituras, ali, muitos políticos foram espancados na rua. Enfim, uma barbárie completa. Né? Os apoiadores do Evo Morales estão nas ruas também, querendo a renúncia do novo governo, mas esses movimentos são duramente reprimidos, porque os militares, as forças policiais, estão contra o povo, estão contra o país. Né? Então eles estão ali combatendo esses eleitores aí, esses patriotas bolivianos aí que querem a renúncia do governo golpista e o retorno do Evo Morales. Algo que eu acho muito difícil de acontecer, né, porque as pessoas que detêm as armas do país, né, estão contra o povo. Aí fica complicado. Né? Outro detalhe interessante também. O partido do Evo Morales tinha maioria no Senado e na Câmara. Mas para ver, né, para vocês verem o clima de golpismo no país, o clima de golpismo no país era tanto que mesmo eles tendo maioria, eles tinham medo de ir para a Câmara. Então eles pediam segurança, pediam garantias para poderem legislar. Os senadores e os deputados do partido Movimento para o Socialismo, do Evo Morales, eles pediam garantias constitucionais para poderem legislar. É um absurdo isso, um absurdo, né? A situação que chegou a Bolívia também. E que o Brasil também está caminhando a passos largos também, com todo esse ódio aí, com esse banditismo na política, banditismo, o milicianismo sendo aplicado nas instituições aí, deputado indo armado para o Congresso, tá virando uma palhaçada isso aqui, né? O bolsonarismo realmente é um câncer no país, é um tumor maligno que está matando o Brasil por dentro, né? De dentro para fora. Mas, né, enfim. Então a Bolívia com esse golpe, possivelmente, né, as primeiras medidas desses governos aí serão eliminar a oposição socialista do país, né, para abrir caminho para entregar os recursos naturais da Bolívia aos estrangeiros. Né. Possivelmente vão querer instalar base militar na Bolívia, possivelmente vão querer entrar num programa de privatizações, vão para a direita se perpetuar no poder, eles vão criar mecanismos para enfraquecer a esquerda, enfraquecer o sindicato, enfraquecer os trabalhadores, da mesma forma como fizeram no Brasil. Né? E parte das pessoas irão aplaudir com certeza, e a parte mais consciente do país vai ficar contra, assim como acontece no Brasil também. Então o Brasil e a Bolívia têm pontos muito semelhantes nesses golpes, né? E é bom a América Latina ficar alerta, porque a América Latina vai ser alvo aí disso que muitos chamam de nova ordem mundial. Eu ainda falo capital internacional, né? Mas muitos já falam de uma nova ordem mundial que quer realmente estabelecer o caos aqui na América Latina. Já estão fazendo no Brasil, estão fazendo no Chile, estão desestabilizando o Chile. Né? Manter um povo desunido é muito útil para essas pessoas, porque você mantém um povo enfraquecido, um povo odiando o outro, como acontece aqui no Brasil. As pessoas odeiam umas às outras porque pensam diferente politicamente delas, né? Então, é o gay odiando o hétero odiando o gay, os LGBTs, né? É o petista, o esquerdista odiando o bolsonarista direitista odiando os que pensam diferente deles. Agora estão se criando ódio contra professores, contra servidores públicos, contra alunos universitários.
E a população vai estar caindo, grande parte está caindo nessa conversa aí. Grande parte está caindo. Isso faz parte de um projeto de enfraquecer os países. Isso funciona em países onde a cultura é frágil, a educação é frágil, né? Que foi uma falha dos governos de esquerda, tanto do Evo Morales como do governo Lula e do governo Dilma aqui, desses governos mais para a esquerda, centro-esquerda, não conscientizar as pessoas, não conscientizar a população. Eles melhoraram a vida das pessoas, a vida econômica das pessoas, mas não deram consciência política para essas pessoas. Por isso que essas pessoas hoje são vítimas de golpe. Cospem no prato que comeu, tanto no Brasil como na Bolívia, né? Então a Bolívia também agora vai começar um processo também de desestabilização. Já entrou, né? Que hoje o país está dividido, as pessoas estão se odiando umas às outras lá. No Chile já está ocorrendo, no Brasil também. Na Argentina ainda não, mas já está começando também. É que o governo da direita lá foi tão ruim, né? Assim como o governo Bolsonaro, que foi tão péssimo, que eles não têm argumentos assim, para dividir a população lá. Não deu certo. Mas eles vão fazer alguma coisa para desunir o povo argentino também. E assim vai, né? Criar essas picuinhas de futebol. Ah, não gosto de argentino, né? Paulista contra carioca, essas contra bobeiraiadas todas aí. Tudo isso não é por acaso. Manter as pessoas desunidas é um projeto que eu vou falar mais adiante sobre isso em outro vídeo. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre a Bolívia. Eu vou fazer mais vídeos sobre a Bolívia. Eu vou prestar mais atenção nos atos do governo lá, no que eles vão fazer. Eles prometeram fazer eleições até 90 dias, né? Vamos ver se vão fazer mesmo. E vamos ver as medidas econômicas que eles vão tomar. Vamos ver. Então é isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu gostei aí. Deixe seus comentários também sobre esse assunto, que é muito importante. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Ative as notificações para você saber quando tem vídeos novos no canal. Esse ano ainda de 2019, são 2 vídeos por semana, um vídeo terça e um vídeo sexta-feira. A partir de 1º de janeiro de 2020, 3 vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta, vídeos novos aqui no canal. Então é isso. Um grande abraço a todos. Até breve. Mira, Jazmín, ya está la gente, ya se han levantado, Jazmín. Mira, Jazmín. Ya está ya. Mira. Mira, Jazmín, están bien armados, Jazmín. Vamos, ahora sí empieza la batalla. Los combas que estaban viniendo de Santa Cruz cagaron ahora. Mira, Jazmín, todos armados están. Mira, Jazmín, mira lo que están armados, Jazmín. Grave están armados. Mira, ahora sí, el trópico se levantó, compañeros. Trópico se levantó. Mira.
Trópico se levantó. Está, ahora sí. Ah. Ahora sí, Trópico se levantó, señores. Trópico. A ver, señores,